Em uma plataforma dentro da prefeitura de Nova Lua Argêntia, Alustriel estava vestida com um lindo manto e uma pequena coroa enquanto se inclinava contra as grades de uma sacada que vigiava a movimentada cidade. Havia um sorriso amargo no rosto dela. Você ouve, Alteza? Você ouve a cidade de luto? Um velho erudito ajustou seus óculos ao lado dela. Eu ouço. Mas, fora isso, que outras maneiras nós temos? Alustriel se virou e o sorriso amargo no rosto desapareceu, agora substituído por uma sólida determinação. Nosso povo teme a ferocidade dos orcs, e meus apoiadores não conseguiram obter a proteção dos reinos do norte. Nós até temos que enfrentar os problemas deles. Em vez disso, esses comerciantes querem vender a 10 vezes o custo nesse tipo de tempo. Céus! Eu mesmo penhorou as joias da minha coroa por um preço tão baixo. O que mais eles querem? Alustriel parecia exasperada quanto mais ela prosseguia. Embora ela tivesse o apoio de dois deuses maiores em TYR e Mistra, a igreja de TYR nunca fora rica. Além disso, Mistra tinha que atender ao resto do mundo também, então seu apoio era limitado. Mesmo se conseguisse se agarrar à igreja, a Aliança da Lua Argente enfrentava o ataque dos orcs. Tendo perdido tudo, mesmo com a ajuda dos senhores do norte, ela não seria capaz de arcar com os recursos dessa guerra. Desde o começo, a guerra havia sido entre Mistra e os orcs. No entanto, a deusa da trama não era particularmente, e sem mercenários e aventureiros da coroa suficiente, não corriam o risco de participar. Eles não podiam sequer equipar ou alimentar seus próprios soldados. Em uma espécie de forro de prata, algumas pessoas generosas foram movidas e estavam dispostas a doar seu dinheiro, itens e até comida para a guerra. Ainda assim, o coração de Alustriel só sentiu frio quando confrontado com a enormidade de seus inimigos. O velho erudito hesitou antes de dizer o que pensava, mas Vossa Alteza, se você se comportar assim, não ofenderá a deusa da riqueza? A igreja de Lady Valkyria apoia os comerciantes. Eu não tenho outra escolha. Alustriel balançou as mãos em exasperação. Valkyria é uma deusa que se mantém na neutralidade. Além disso, há rumores de que ela conduz alguns negócios dentro do Império Orc, então não podemos confiar em sua ajuda. Além disso, Alustriel piscou os olhos. Os executores das operações são os paladinos da igreja de TYR. Devemos ter a certeza de como eles conduzem seus negócios, não deveríamos? Eles não tratariam uma boa pessoa injustamente. Mas eles também nunca deixarão pessoas mais irem, mas os comerciantes estão cheios dessas pessoas. O velho erudito suspirou, mas não se atreveu a dizer o que pensava dessa vez. Como o braço direito de Alustriel e seu consultor, depois de tanto tempo trabalhando juntos, ele havia entendido perfeitamente algumas coisas. Enquanto Alustriel parecia ter amadurecido após a aniquilação do reino anterior, sua ingenuidade original ainda estava muito lá. Sage Elminster já chegou aqui. Ouvi dizer que ele veio com um bom plano. O acadêmico examinou seus registros e informou a Alustriel. Esse velho pervertido, disse Alustriel com desdém. O rosto do erudito ficou vermelho de vergonha, mas ele corrigiu sua expressão facial e lembrou Alustriel. Por favor, abstenha-se de tais palavras, Alteza. Você deve observar sua imagem e conduzir-se adequadamente em um lugar público. Além disso, ele é seu pai adotivo. Tudo bem, me ajude a mandá-lo embora em meu nome. Diga a ele que eu não estou por perto. Alustriel balançou as mãos e imediatamente abriu um portal e entrou, deixando o velho erudito sorrindo ironicamente. Quando esta convidada não bem-vinda de Alustriel chegou, a conversa entre Alustriel e o velho erudito terminou abruptamente. No entanto, eles perderam um ponto. Apesar de como planejaram algumas ações, as que as executam mudam completamente. Embora Alustriel dissesse a Rafinia para ter uma certa tolerância para os comerciantes apoiados pela deusa da riqueza, quem eram os paladinos? Se suas cabeças grossas de granito soubessem se adaptar, então havia algo seriamente errado aqui. Um dos paladinos revistou o armazém de um padre pertencente à deusa da riqueza, agindo fora de ordem para lançar um feitiço de avaliação. Ele descobriu traços do mal e, uma vez que as pistas levaram à captura de um demônio, tudo se tornou irreversível.
Como uma onda torrencial de justiça varreu a nova lua argêntea, os que mais sofreram foram os mercadores sob a deusa de riqueza. A fim de obter maiores lucros e margens, esses mercadores inescrupulosos estavam dispostos a fazer qualquer coisa, inclusive negociando com os demônios. Não havia melhor maneira de os paladinos lidarem com eles, e com a autoridade de Alustriel, começaram a limpar a cidade. No processo, os paladinos haviam capturado vários comerciantes que tinham conexões com os demônios, mandando que fossem queimados na fogueira. Havia ainda mais culpado de corrupção. Muito em breve, os cidadãos de Nova Lua Argêntea foram recebidos por uma visão diferente. A maioria das lojas reabriu, e os lojistas tinham sorrisos brilhantes e amigáveis em seus rostos enquanto tratavam cada cliente com respeito. Eles tinham medo de queixas ou críticas, algo que faria com que os paladinos viessem procurá-los mais uma vez. No fundo, esses mercadores que sofreram pesadas perdas amaldiçoaram os paladinos, especialmente Rafinia que estava à frente deles. Os plebeus dormiram cedo ao anoitecer, mas ainda mais esquemas estavam acontecendo no escuro. Os sacerdotes da riqueza pareciam não ser afetados por tudo isso, e com a deusa Valquim apoiando-os, eles tinham o direito de se sentir assim. Enquanto Alustriel tivesse um pingo de inteligência, ela os pagaria por suas perdas. Se não, eles poderiam imediatamente procurar os orcs e apoiá-los com material. Os que sofreram as maiores perdas foram os mercadores que vendiam nas pequenas e médias escalas. A purga violenta colocou-os à beira da falência, e os azarados sem qualquer apoio sofreram grandes perdas. Alguns deles tinham sido engolidos por grupos mercantes maiores. Uma lanterna fraca de óleo piscou na sala, refletindo os rostos pálidos dos líderes do grupo de comerciantes neon. Alguém diga alguma coisa. O que está errado? Eu especificamente corri aqui para esta reunião hoje. Uma voz alta soou. Ele veio de uma senhora sentada no meio, uma mulher arrebatadora em seus 20 anos sentada em uma pele de leopardo. Os corpos dos líderes estremeceram e não ousaram levantar os olhos para encontrar o olhar dela. Era como se uma fera ameaçadora ou uma centopeia venenosa estivesse na frente deles. Um líder rangeu os dentes antes de falar: esses paladinos querem que continuemos com os mesmos preços de antes. Nós já perdemos cerca de 1.500 ouro da compra frenética, e as perdas só vão aumentar. Essa perda foi extremamente alarmante para um grupo de comerciantes de tamanho médio como o deles. Além disso, uma vez que os paladinos descobrem as negociações no escuro, os dentes de outro líder soaram antes que ele caísse no chão: Big Miss. Nós imploramos a você que nos deixe sair primeiro. Continue sonhando. Você acha que ainda pode fugir? Uma vez que nossos negócios sejam descobertos, não seremos capazes de escapar desses paladinos. Pode até mesmo trazer suas famílias para prejudicar. A dura verdade foi falada em um tom gelado, condenando essas pessoas à condenação. Relaxe, não é como se eu não tivesse meus próprios preparativos. A família despachou suas elites, e contanto que você se esconda bem e tenha a chance de enviar o próximo lote de mercadorias, você poderá sair. Se conseguirmos, os lucros serão grandes o suficiente para você comprar uma enorme casa no sul e até se casar com a filha de um nobre. Quem sabe, você pode começar uma família nobre depois de algumas gerações. Com tais garantias e tentações, os rostos dos líderes cresceram melhor à medida que o olhar do sofrimento foi embora. No entanto, uma sombra apareceu no rosto da moça quando eles saíram. Depois de esperar um pouco e confirmar que ninguém havia permanecido, ela foi até o canto do depósito e procurou por um mecanismo oculto. Uma parede abriu no canto para revelar uma passagem subterrânea, e ela pegou uma lanterna a óleo e entrou em um porão estreito. Não havia muito armazenado no porão e, de fato, havia vapor saindo do chão que fazia as roupas da dama ficarem úmidas. Havia uma formação mágica no centro, brilhando com uma luz misteriosa. Inserindo 2 poderosos cristais de energia nos nós dos feitiços, a mulher pegou um espelho de prata e colocou-o no meio da formação de magia. Asterisco TSS. Asterisco a luz brilhou e um homem de meia idade vestido em trajes de prata apareceu no espelho. Ania, o homem de cabelos brancos começou. Como está a situação lá? Graças ao Senhor, nossos negócios ainda não foram descobertos.
Nós só incorremos em algumas perdas superficiais. Ania franziu a testa. Eu coloquei os líderes à vontade, então não seremos descobertos por enquanto. No entanto, não resta muito tempo, padre. Essa situação é muito pior do que imaginávamos. O rosto do homem de meia-idade ficou escuro. Blake não está nos dando mais atualizações. Ele provavelmente se deparou com um acidente. Ele tem de muita informação disponível, e poderíamos estar expostos a qualquer momento. O Deus da Justiça e a deusa da trama definitivamente não nos deixarão ir se formos descobertos. Os orcs não são confiáveis, nem a tribo do Sangue Negro. Nós vamos nos tornar um inimigo comum. A frente firme que a dama havia colocado estava quebrada. Ela quase desmoronou no chão, o rosto cheio de desespero.